Ah, vão ganhar falta, porque todo mundo pode muito bem. Eu já coloquei começar a gravar a tela. Todo mundo pode fazer muito bem igual eu estou fazendo. Imagino que você está fazendo a mesma coisa. Tô dentro do quarto, aqui tá quente. Então, assim, quem não faz o mínimo esforço vai ganhar falta, orientação da coordenação e vai reprovar por falta. Tô vendo que tem muita gente faltando, não vai adiantar. Ah, só fazer a avaliação depois. Se não tiver presença, vai reprovar e pronto. Isso não sou eu que estou falando, é orientação da coordenação e pronto. Esse frio ele chegou ontem à tarde lá no sul e aí primeiro chega lá, né? E agora tá vindo para cá. Mas vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com você, Leide. A Giovana entrou. Bom dia, Giovana. Giovana entrou. Deixa eu ver. Camille também. Legal, gente. Legal. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom dia, Giovana. Agora que vocês já viram os conceitos sobre restrição orçamentária, lá do capítulo 2, a preferência, capítulo 3, utilidade, capítulo 1. Preferência e utilidade estão bem relacionados, levam em consideração quantidades de bens de determinadas cestas a serem adquiridos, comprados, porém não levam em consideração a renda do consumidor, né? E esse capítulo 5 aqui, espero que todo mundo esteja vendo, me dão um ok se vocês estão vendo aí. Esse capítulo 5 aqui, ele vai fazer uma junção de tudo isso. Ele vai fazer uma junção da utilidade, né? Que por sinal, como a gente já viu, é derivado da preferência do consumidor, né? E vai juntar então essa utilidade com a própria renda do consumidor. E aí a gente vai conseguir resolver uma questão que está aqui, ó, em 5.1, né? Qual que é a escolha ótima que o consumidor vai fazer, né? E essa ideia de ótimo sempre vai estar relacionado à ideia de satisfação da preferência do consumidor. Ou seja, ele vai comprar as mercadorias que ele deseja, de modo que ele consiga maximizar a sua satisfação, ele consiga satisfazer plenamente as suas necessidades, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, qual que é a escolha ótima, né, para um consumidor dessa cesta de bens aqui, né? Por exemplo, X1 e X2. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, que eu acredito que vai melhorar para vocês verem. Acho que ficou melhor, né, gente? Então nós temos dois bens aqui. Nós temos uma cesta composta por X1 por X2, né? Como que a gente plota isso num gráfico, né, de curvas de indiferença, que são aquelas curvas ali que vai mostrar as combinações dos pontos das quantidades ótimas de x1 e x2, né? E a gente tem aqui, ó, nesse gráfico aqui a gente vai fazer uma junção das curvas de indiferença, né? Ou seja, das escolhas baseadas em utilidades, como a gente já viu no capítulo anterior, capítulo 4, a gente vai fazer uma junção disso com o que está lá no capítulo 2, que é a reta orçamentária. A reta orçamentária, por sua vez, como já vimos, ela está diretamente relacionada ao poder de compra do consumidor. Por quê? Porque essa reta orçamentária, que muda de consumidor para consumidor, ela vai informar aqui todas as quantidades que o consumidor pode comprar daquela cesta de bens, dado o dinheiro que ele tem disponível no momento, né? A gente chama de renda pessoal disponível, né? E aqui a escolha ótima do consumidor que vai maximizar a sua satisfação, ela vai se dar aqui, ó, quando a curva de indiferença ela vai tangenciar, ela vai tocar em apenas um ponto dessa curva de reta orçamentária. Exatamente aqui, o consumidor ele vai conseguir comprar as quantidades máximas possíveis, tanto do bem 1, olha aqui, X1, como também do bem 2, de modo que ele venha gastar toda a sua renda disponível, ou seja, disponível para fazer compras, né? Nesses bens aqui, né? Lembrando que X1 e X2
não significa que são necessariamente dois bens. O X1 é um bem fixo, como já demos exemplo em aulas passadas, né? Eu lembro que a Giovana falou de sabão e a Leide falou de café, alguma coisa nesse sentido, né? Então você pode fixar o X1 como sendo ou sabão ou café e o X2 não necessariamente um outro bem, mas todos os demais bens que compõem a sua cesta, de modo que você venha comprar todos os bens que você deseja, né, nas quantidades máximas possíveis, mas que dessa vez essas quantidades elas vão levar em consideração a sua renda. É por isso que você não vai conseguir comprar nesse ponto. Ó. Você tem uma curva de indiferença aqui, ó. Ela está mais alta, uma curva de diferença superior. Ela significa, ou seja, uma região onde você vai comprar mais desses bens. Talvez aqui você estaria situado num ponto de satisfação maior. Porém, aqui você não consegue chegar porque o seu dinheiro não dá. Dá para ver que, olha, você consegue comprar aqui, ó. Porque aqui você tem todas as combinações possíveis, dado que dada a sua renda, a reta orçamentária. Ah, professor, e essa outra curva de diferença aqui, logo abaixo aqui? Se você comprar qualquer um desses pontos aqui, você até que consegue comprar. O seu dinheiro dá. Só que aí vai sobrar dinheiro, olha só. Toda essa área aqui, ó, onde vocês estão vendo eu passar com a setinha aqui do mouse, significa o quê? Dinheiro que sobrou e que você poderia ter gastado, né, na aquisição de quantidades maiores de X1 e X2. Então, se você fizer uma compra e essa compra esteja relacionada em algum ponto desta curva de indiferença logo abaixo aqui, você não vai ter realizado a escolha ótima, porque você não vai estar maximizando a sua satisfação. Digamos que você queria comprar 2 unidades, porém você acabou comprando só uma, por isso que você está nesse ponto. Então aqui você acabou comprando menos do que aquilo que você gostaria. Aqui você não consegue comprar nesses pontos aqui, porque o seu dinheiro não permite. Então a escolha ótima ela vai se dar nesse ponto aqui, ó, onde você vai comprar as quantidades de X1 e de X2, e essas quantidades elas vão ser a máxima porque elas estão obedecendo a sua renda disponível para a aquisição desses bens aqui. Gente, eu acho que ficou tranquilo até aqui. Ficou claro? Fácil de entender? Sim ou não? Sim, professor. Tranquilo, né? Então tá, o que a gente vai fazer nesse capítulo, aliás, o que ele faz, né? Ele simplesmente faz a junção disso, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Curva de diferença apresenta uma quebra no ponto ótimo, a tangente não está definida. Aqui fala sobre gostos bizarros. Deixa eu ver o que mais aqui, que é interessante aqui. Esses gostos bizarros aqui não é interessante a gente ver, não. É algo que foge do comum. Vai ter algumas situações onde, por exemplo, digamos que você tem uma escolha, né, de uma cesta composta por X1 e X2. E aí você resolve não comprar nada de X2. Dá para fazer essa junção dessa preferência com a reta orçamentária? Claro que dá. Você compra tudo de X1 nessa situação aqui, de forma que a sua escolha ela tangencia a reta orçamentária. Olha só, você tem todo esse orçamento aqui para gastar em X1 e X2, né? E você resolve gastar todo o orçamento em X1. Nesse ponto aqui, você tangencia a sua curva de indiferença, ou seja, a sua escolha. Nesse ponto X1 aqui, você compra todas as quantidades possíveis de X1 que a sua renda permite, porém você não compra nenhuma quantidade de X1. Essa situação aqui ela é chamada de ótimo da fronteira. Olha só, o consumo ótimo acarreta o consumo de 0 unidades do bem 2. A curva de indiferença ela não tangencia a reta orçamentária, mas ela chega nesse ponto aqui, onde você consegue consumir toda a renda pessoal disponível no consumo de X1, de forma que você... ou seja, você está consumindo aqui a sua quantidade de X1, mas obedecendo a sua renda, tá certo? E aí você não compra nenhuma unidade de X2. Isso aqui poderia estar aqui em cima? Claro que poderia. Nesse caso você ia consumir toda a sua renda em X2, mas você não iria consumir nada de X1. E aí nesse caso, este ponto aqui, ele estaria aqui, ó,
Estaria nesse ponto aqui, em x2. Aqui fala, gente. Aqui fala de cestas ótimas e cestas não ótimas. As curvas de indiferença, de um modo geral, elas têm um formato parecido com U, semelhante a isso que a gente está fazendo aqui. Ó. No capítulo 4 a gente já viu graficamente como se comportam essas curvas de indiferença. Mas se você tiver um ponto contrário e que fica abaixo da reta orçamentária, ó, você até pode falar, nossa, mas está tocando a reta orçamentária nesse ponto aqui. Só que você tem um formato contrário da curva de diferença. Nesse caso aqui, você não está realizando uma escolha ótima, tá? As suas escolhas ótimas, elas vão se dar quando a curva de indiferença ela vai tangenciar, ela vai tocar apenas um ponto da curva de reta orçamentária. Você tem nesse caso essa situação aqui é uma cesta ótima, e você também tem nesse caso essa outra situação aqui que também é uma cesta ótima. Olha aqui, ó, mais de uma tangência. Temos aqui 3 tangências, mas só 2 pontos ótimos, de modo que a condição de tangência é necessária, mas não suficiente. Esse negócio de tangência, de curva de indiferença, acho que vocês já perceberam no capítulo passado que ele requer uma certa... tem muita abstração aqui. Na prática, nem sempre é fácil a gente plotar uma curva de indiferença, dado que ela leva muito em consideração o gosto do consumidor e não a renda do consumidor. Não é muito fácil a gente quantificar isso e expressar isso de forma matemática e colocar no gráfico também, tá? Então, por isso que tem algumas situações que a gente até desconsidera, tá? Mas, por exemplo, é importante a gente revisar esse conceito de TMS, que a gente já viu. A TMS ela significa a taxa marginal de substituição, ela está relacionada à ideia de necessidade, de abrir mão, ou seja, lembra lá o exemplo dos lápis? Então, onde a TMS ela tinha inclinação -1, de 1 para 1. Por quê? Porque naquele exemplo lá, ele queria comprar 20 lápis, né? Ou azuis ou vermelhos. E para ele não importava a cor, mas de modo que a cesta dele, daquele determinado consumidor, ela era contemplada por 20 lápis. Então, a cada lápis vermelho que ele queria comprar mais, necessariamente ele teria que abrir mão de um lápis da cor azul, ou vice-versa. Por isso que a inclinação daquela função ela tinha inclinação -1. A gente pode ter outros tipos de inclinação, de taxa marginal de substituição, como por exemplo -2, -3. O menos, esse sinal negativo, ele está implicando em quê? Em renúncia. Então, olha só, o mercado oferece uma taxa de troca de -P1 dividido por P2. Se o consumidor desistir de uma unidade do bem 1, ele poderá comprar P1 dividido por P2 unidades do bem 2. Tá? E se esse valor resultar em -1, significa uma taxa de renúncia de uma unidade para cada unidade do bem oposto adquirido, né? Falando, por exemplo, em x1, x2, como que a gente representa matematicamente a TMS? É assim, você vai pegar o valor do bem 1 e dividir pelo valor do bem 2. O bem 2 poderia ser, sei lá, 2 unidades, poderia ser 3, 4, 5. Isso aqui vai variar muito de consumidor para consumidor. Vamos ver aqui agora a demanda do consumidor, né? Então, olha só, a escolha ótima dos bens 1 e 2 num determinado conjunto de preços de renda é chamada de cesta demandada do consumidor, né? Como a gente já viu até então, x1 e x2 é um típico exemplo de uma cesta de bens que comporta os bens 1 e bem 2. Por isso que a gente chama de x1, x2, né? Não significando que a cesta ela vai ter apenas 2 bens. Ela pode ter 3, 4, 5, N bens. O importante é que aquele bens, ele vai representar, aquele x2, perdão, ele vai representar todos os demais bens que compõem a cesta, tá?
Então, nesse caso, como que essa função demanda ela pode ser reescrita, né? Levando em consideração o quê? O preço, quantidade e também a renda, né? Os preços dos bens que o consumidor está comprando e a renda disponível. A renda a gente sempre chama de M, P, preço sempre de P, e X as quantidades de cada um dos dois bens, né? Então, X1 aqui poderia ser o quê? Poderia ser sabão, por exemplo, né? O X ele vai representar a quantidade de sabão que você vai comprar. Pode ser aqui em quilos, pode ser em unidades, né? E aí você colocaria aqui 2, 3, 4, 5, enfim, caso de unidades, né? Se for quilo e você tiver a opção de comprar, sei lá, por fracionado, então aqui poderá ser valores fracionados. Aqui você vai colocar o valor de referência, né? No caso, o preço ou do quilo ou da unidade. Isso você faz para X1, X2, X3, né? Então, P1 está relacionado a X1, P2 está relacionado a X2, P3 a X3 e por aí vai, né? E tudo isso aqui vai estar limitado ao orçamento disponível do consumidor, que é a própria renda. Então, vai estar com a renda lá representada por M, né? Então, aqui a gente tem... vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro dele é o caso do substituto perfeito. Como exemplo do substituto perfeito, a gente pode citar aqui aquele exemplo que já foi falado dos lápis, né? Um vai substituir perfeitamente o outro. Por quê? Porque para aquele consumidor em específico, tanto faz o lápis azul ou o lápis vermelho. Ambos satisfazem a mesma necessidade para aquele consumidor. Então aqui, ó, temos três casos possíveis. Para P2 maior que P1, a inclinação da reta orçamentária será mais plana do que nas curvas de diferença. Nesse caso, está ótima será aquela em que o consumidor gastar todo o dinheiro no bem 1. É como a gente viu aquele exemplo anterior lá. Aquele exemplo anterior, deixa eu voltar lá só para vocês verem. Onde ele gastou toda a renda disponível dele e apenas um bem. Ele poderia ter comprado dois, mas ele não quis. Ele comprou apenas um. Que é aqui, ó. Então, nessa situação aqui, a gente tem uma curva de indiferença aqui da reta orçamentária que ela é mais plana que inclinada. Nesse ponto aqui, ó, tocou apenas em X1. Por quê? Porque ele não comprou nenhuma unidade de X2. Então, vou voltar lá. Ó, é o caso em que o P2 é maior que P1, não necessariamente que o preço é mais alto, mas que a preferência do consumidor ela está voltada para o bem 2. Se P1 é maior que P2, o consumidor comprará apenas o bem 2. E aí a gente tem finalmente, se P1 igual a P2, haverá todo um segmento de escolhas ótimas. Como que a gente faz isso? Sempre divide a renda pelo preço do bem 1. Olha aqui, ó. M, que é a renda do consumidor, dividido pelo P1, vai dar a quantidade que ele vai comprar do bem 1, no caso do X1, né? Então aqui, ó, nessa situação aqui é quando o P1 é menor que P2, ou seja, o preço de X1 é menor que o preço do bem 2. Vai ter uma outra situação aqui, quando o preço de ambos os bens é exatamente o mesmo. Na prática, isso aqui é muito difícil, né? Imagina, você quer comprar dois produtos que são substitutos, mas o preço deles é exatamente o mesmo. Na prática, eu nunca vi isso, né? Por exemplo, supondo você, né, que manteiga e margarina são substitutos. Ambos esses bens, eles substituem porque eles vão exercer a mesma função, ou seja, você pode usar para fazer uma receita de bolo tanto a margarina como a manteiga, né? Mas na prática, se você for lá no supermercado e verificar os preços, você vai ver que o quilo da manteiga é o dobro ou mais que o dobro do quilo da margarina, por exemplo, né? Então a situação aqui na prática a gente praticamente não vê. E tem uma outra situação onde o preço do bem 1 ele é maior que o preço do bem 2. Tem também. Quer ver que mais aqui? Se dois bens são substitutos perfeitos, o consumidor comprará o que for mais barato. É óbvio, né, gente? O que é o substituto perfeito? Como já foi falado,
É quando você tem dois bens e tanto um como o outro satisfaz a mesma condição. Eles se prestam à mesma utilidade. Por exemplo, etanol, né, que é o álcool combustível, e a gasolina. Digamos que a gasolina está R$ 6,00 o litro, hoje está quase isso, né? E o álcool está a metade do preço. Puxa, sem dúvida que você vai comprar álcool, né? Por mais que ele gaste um pouquinho mais lá no motor, né, o consumo dele ele seja maior, mas o preço é a metade. Então isso traz toda a diferença na hora de fazer a escolha pela compra do bem. As pessoas, elas muitas vezes, elas são levadas por critério de preço, né? Dá aquela ideia de saciedade, do maior poder de compra, e na prática resulta nisso, exatamente. Então, numa situação de, digamos assim, de substituto perfeito, a gente vai ter essa condição aqui, ó. Aqui nós temos aqui várias retas orçamentárias, né? Imagina que essa reta orçamentária é 1, essa é 2, essa é 3, essa é a 4. Aliás, desculpa, gente. Aqui são as curvas de indiferença. A reta orçamentária é essa aqui, ó. A reta orçamentária é o quê? É o poder de compra do consumidor, é a quantidade de dinheiro que ele tem disponível para estar adquirindo esses dois tipos de bem. Por exemplo, o etanol combustível, né? O álcool e a gasolina, né? Então aqui, ó, por exemplo, digamos que ele vai comprar, digamos que X1 aqui vai representar o etanol, o álcool combustível, né? Quanto que ele vai comprar de etanol? Simples, ele vai pegar toda a renda dele e dividir pelo preço do etanol. Se toda a renda dele disponível para comprar combustível é, digamos aqui, R$100, nesse momento do tempo é R$100, e o preço custa R$2, quantos litros ele vai comprar? 100 dividido por 2, 50. Então, nesse ponto, ele compra 50 litros, dado que sempre obedecendo a renda e sempre obedecendo o preço do bem. Ele vai comprar 50 litros. Só que ele teve que abrir mão, ó, de toda a quantidade de gasolina. Ele não compra nada de gasolina. Tá? Quando esses bens eles são chamados de substitutos perfeitos, como está aqui, ó, substitutos perfeitos, ou seja, um vai substituir perfeitamente o outro. A gente vai ter que, quando a gente coloca no gráfico a curva de reta orçamentária e também as curvas de indiferença, essas curvas de diferença elas não vão ter formato 1, elas vão ter exatamente esse formato aqui, ó. Por quê? Porque a taxa marginal de substituição é exatamente a mesma. Ela vai ter inclinação menos 1. Ela vai ter inclinação menos 1, considerando aqui que para o consumidor, nesse caso, tanto faz ou comprar álcool combustível ou comprar gasolina. E daí, graficamente, a gente vai ter esse comportamento aqui, ó. A gente vai ter que essa reta orçamentária ela vai ter um traçado diagonal em relação às curvas de indiferença do consumo tanto de álcool como de gasolina, nesse exemplo que a gente está dando. Então, olha só, escolha ótima com substitutos perfeitos. Se os bens forem substitutos perfeitos, a escolha ótima se situará, em geral, na fronteira. Tem aqui a situação também dos complementares perfeitos, né? Observe que a escolha ótima tem que se situar sempre na diagonal, onde o consumidor compra quantidades iguais de ambos os bens, não importam quais sejam os preços. No que tange o nosso exemplo, isso significa que as pessoas com 2 pés compram sapatos pares. Isso é óbvio, né, gente? Não tem como comprar apenas um pé, né? Você vai comprar sempre exatamente um par de sapatos, né? Como que a gente faz para solucionar essa escolha ótima? Então, olha só, sabendo que o consumidor compra a mesma quantidade do bem 1 e do bem 2, independente dos preços. Então, representemos tal quantidade por X. Temos, então, que satisfazer a restrição orçamentária. Isso aqui a gente já viu lá atrás, lá no capítulo 2. Como que você faz? Você vai pegar P1, que é o preço do bem 1, né, multiplicar pela sua respectiva quantidade, no caso X1, mais o P2, que é o preço do bem 2, né, multiplicado pela quantidade do bem 2 que você vai comprar. Então, aqui X2 vai ser a quantidade do bem 2. Tudo isso aqui vai ter que ser igual a M. M vai ser o que? A renda do consumidor.
E tudo isso aqui, gente, vai dar aquela curva que a gente chama de reta orçamentária, que a gente já viu e acabamos de ver nesse capítulo também, tá? Então, a resolução para x proporciona as escolhas ótimas do bem 1 e do bem 2. Então, supondo que x1 vai ser igual a x2, né? Como que a gente vai fazer para encontrar o valor de x? Simples, a gente pega a M, que é a renda, divide pelo preço do bem 1 e também mais o preço do bem 2. Vamos descer um pouco mais aqui. Para esse exemplo de bens complementares perfeitos, gente, a gente vai ter exatamente a situação aqui. A gente vai ter uma curva de indiferença que ela não tem aquele formato U, como a gente já viu, mas ela vai ter esse formato quadradinho aqui, diagonal. Por quê? Porque você sempre vai comprar as mesmas quantidades. Olha só, a escolha ótima é essa aqui onde você vai tangenciar a sua reta de restrição orçamentária. Isso aqui é semelhante àquele primeiro exemplo que a gente já viu. Nesse ponto não, por quê? Porque você não vai ter dinheiro para comprar toda essa quantidade. E nesse ponto aqui ele também não mostra escolha ótima, porque a quantidade adquirida aqui ela vai estar muito abaixo da renda que você tem disponível para comprar. Por exemplo, os bens terno e gravata, né? Gravata seria, por exemplo, um complementar do terno, ou sei lá, sapato e meia. Algumas outras situações onde você tenha uma situação de bens complementares perfeitos. O bem complementar perfeito é aquele que tem que ser consumido ao mesmo tempo e exatamente na mesma quantidade. Não tem como, por exemplo, você está consumindo, utilizando um par de sapatos e ao mesmo tempo 2 pares de meia. Professor, eu quero vestir as 2 meias, os 2 pares de meia e colocar um único par de sapato. Puxa, bizarro isso, né, gente? Fora da casinha, fora do comum. Não é que não dá, mas, puxa, vamos desconsiderar essa situação assim. Então, no geral, você vai consumir, né, utilizar ao mesmo tempo um par de sapato para cada par de meia. Então, à medida que você vai lá e compra um par de sapato, você também compra um par de meia. Compra mais um par de sapato, você compra mais um par de meia, né? Supondo que você não queira repetir, né? Você compra um par de sapato amarelo, então você também vai comprar um par de meia amarela. Você compra um par de sapato azul, você também vai comprar um par de meia azul. E por aí vai, né? Por isso que ela vai ter exatamente esse formato aqui. Não tem como a gente fazer uma curva de indiferença em forma de U. Tá? Por quê? Porque se a gente aumenta em uma unidade aqui também a gente tem que aumentar exatamente na mesma proporção em uma unidade. Aumenta em 2 unidades aqui. Você compra 2 pares de sapatos aqui, você vai comprar 2 pares de meia também. Então, sempre avançando aqui. O bem 1 ele vai avançar para a direita e o bem 2 ele vai avançar para cima, né, à medida que você vai aumentando as quantidades. Por isso que nesse caso não tem plotando aqui, né, os números matematicamente falando, depois que a gente faz um traçado dessa curva de diferença, ela vai resultar nessa cantoneirinha aqui, ó, nesse quadradinho aqui, vai formar essa angulação aqui, esse ângulo de 90 graus. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Sim ou não? Leide, Giovana? Tá bom. Vamos dar sequência. Tem aqui a questão dos bens neutros e tem também a questão dos males. Isso a gente já viu. Um bem neutro é aquele bem que lá não faz diferença para o consumidor, né? Olha só, vamos ler. No caso do bem neutro, o consumidor gasta todo o seu dinheiro no bem do qual gosta e não compra nada do bem neutro. Tá? Sei lá, ele gosta muito de Coca-Cola, mas vamos colocar aqui Pepsi, né? Que seria, digamos assim, um substituto. Para algumas pessoas seria substituto, né? Não, por que ele vai comprar Pepsi se ele gosta da Coca-Cola, né? Ele vai continuar comprando Coca, ele vai gastar todo o seu dinheiro no bem no qual ele gosta mais, né? O mesmo ocorre quando a mercadoria, vou descer aqui, quando a mercadoria é um mal, ou seja, ele detesta aquela mercadoria, né? Faz mal para ele. Assim, se a mercadoria 1 for um bem e a mercadoria 2 for um mal, as funções de demanda são essas aqui, né?
Lembra lá da equação que dá a reta orçamentária, né? Que M vai ser igual a P1 vezes X1 mais P2 vezes X2, né? Como que vai ser a X1 e X2 nesse caso aqui? A gente tem o preço de ambos os bens, né? Mas como que o consumidor vai colocar na cesta dele essas quantidades? Bom, supondo aqui esse exemplo que a gente acabou de dar, né? X1 e X2, né? Que X1 seja Coca-Cola e X2 seja Pepsi, e para o consumidor a Pepsi seja um mal, né? Ele não gosta de Pepsi, então ele vai colocar só X1 na cesta dele, só Coca-Cola. Então ele vai pegar toda a renda dele disponível para na aquisição de Coca-Cola e ele vai dividir pelo preço da Coca-Cola. E aí ele vai ter a quantidade de Coca-Cola que ele vai conseguir comprar, que a renda dele permite comprar, dado a renda dele, dado o preço da Coca-Cola. E o X2 ele não vai colocar nada. Por quê? Porque o bem 2 é um bem mal. Para ele é mal, ele não gosta do bem 2, ele não gosta da Pepsi. Certo? Bens discretos, né? Bem discreto e que esteja disponível apenas em unidades inteiras, né? Ou seja, é um bem que não é fracionado. Então, até agora eu falei, por exemplo, eu até falei, imagina o sabão, né? Você vai comprar o sabão em unidade ou em quilo, né? Claro que, puxa, geralmente se compra em unidade, né? Ah, professor, mas tem um pacote lá com 5 quilos. Mas a unidade mínima que você compra, né? Naquela situação é um pacote com 5 quilos. É diferente de você comprar ração, né? Você vai lá, por exemplo, no supermercado, não sei se ainda tem, mas um tempo atrás tinha. Lá, você ia lá comprar ração para o seu gato, para o seu cachorro, tinha um canequinho, né? E aí você colocava lá a quantidade que você queria num saquinho e pesava, porque aquilo era por quilo. Não é um caso do bem discreto, é um caso do bem fracionado. Então, todo bem que você compra por quilo, você vai lá, compra, vai lá na seção do hortifruti, né? Tem aqueles legumes que você compra por quilo, batata, beterraba, aí tem as frutas também, a pera, a maçã, sei lá, você compra por quilo, né? Banana. Não é bem discreto nesse caso. Bem discreto você separa em unidade por unidade, você não compra fracionado, né? Então, esteja disponível em apenas unidades inteiras, enquanto o bem 2 esteja disponível para ser gasto no total em outras coisas. Se o consumidor escolher 1, 2, 3, Então ele vai colocar vários tipos de bens na cesta dele, não apenas 2, né? Aliás, do bem 1 ele coloca várias unidades, né? Imagina que você está comprando lá, sei lá, esse bem 1 representa sabão, né? E aí você compra sabão para você compra sabão para sua sogra, você compra sabão para sua vizinha. Nossa, estranho, né? Comprar sabão para sogra. Mas enfim, que ponto que você vai escolher? Você vai escolher esses pontos aqui, ó. 1, que é o bem 1, né? Desculpa, a quantidade do bem 1. Você vai ter N menos P1. Ou seja, quando você tem M, que é a sua renda total, menos P1, significa que você já não tem mais 100% da sua renda. Por quê? Porque você comprou um pouquinho de sabão aqui, ó. Né? Você comprou um sabão. Então, sei lá, sua renda de R$100, o sabão custa quanto? Custa R$1. Então, N menos P1, né? Nesse caso tem que colocar a quantidade também. Quanto que dá? Vai dar R$99. Beleza, então agora o seu próximo M não é só 100, é só 99, né? Então, 99 menos aqui, ó. P1 de novo, né, que custa 1. Só que agora você está levando 2 unidades do P1. Para uma outra pessoa, você leva 2 unidades de sabão, né? Quanto que sobrou? Vai ser 99 menos 2. Aqui agora você tem 97. E por aí vai, ó. Depois 3, 4 e assim por diante, tá? Então, qual que é a cesta ótima que ele fala? A cesta ótima é a que se localiza na curva de diferença mais alta. Por que mais alta, gente? Porque o ponto mais alto sempre vai ser aquele ponto, gente, digamos assim, de maior nível de satisfação, onde você consegue comprar mais e você satisfaz a sua, digamos assim, a sua necessidade. Você fica mais feliz, né? Se você tem o seu ponto máximo de satisfação em comprar 10 unidades e o seu dinheiro permite que naquele momento você compre as 10 unidades, por que você vai comprar apenas 5 unidades? Você não vai conseguir maximizar a sua satisfação com 5 unidades. Por outro lado, 15 unidades, que talvez seria um ponto de
maior satisfação ainda para você, você não vai conseguir comprar porque a sua renda ela não permite que você compre, tá? Então, nesse caso, olha só, por exemplo, qual que é a escolha ótima, tá? Você vai ter um ponto onde você consegue comprar a quantidade desse bem ou desse conjunto de bens, mas ela tem que tocar em apenas um ponto aqui, a curva de reta orçamentária. A gente chama isso de ponto de tangência. Também está relacionado à ideia da TMS, que é a taxa marginal de substituição, né? Aqui fala de preferências côncavas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. São preferências do tipo não convexas, né? É quando você tem assim. Ele dá até um exemplo aqui. Digamos assim, imagine que você goste muito de sorvete e você também goste muito de azeitona. Pelo menos eu gosto muito de azeitona e eu gosto muito de sorvete. Só que jamais eu vou ir lá no supermercado e eu vou comprar azeitona e sorvete para consumir ao mesmo tempo. Sei lá, vamos tirar o supermercado aqui, porque o supermercado geralmente você compra lá uma cesta grande de bens que você não vai consumir ao mesmo tempo. Mas sei lá, digamos que você vai num lugar assim para consumir o produto naquele momento. Digamos que você vai numa conveniência e lá tem azeitona e sorvete para você comprar e consumir ali. Você não vai, sei lá, pedir ali uma azeitona para comer com sorvete ao mesmo tempo, né? A azeitona combinaria muito bem com uma tábua de frios, mas com sorvete não. Então, nesse caso, a sua curva de diferença ela vai ter um formato contrário àquele que a gente já viu até então. Ela vai ter esse formato aqui, ó, justamente pela assim, não é nem a questão de não possibilidade, tudo é possível, mas é que você não vai fazer essa escolha, você não vai fazer essa comprar azeitona e sorvete para consumir ao mesmo tempo. Tanto é que nesse caso aqui, ó, fala, ó, escolha não ótima. Por que não ótima? A sua renda permite você realizar essa compra aqui, ó. Só que você não vai consumir azeitona e sorvete ao mesmo tempo. Então a escolha ótima seria aqui nesse ponto aqui, ó. Ah, você vai comprar só azeitona, porque não combina o consumo de azeitona com sorvete e você vai consumir só azeitona. Naquele momento, né, o consumo daquele momento. Ou então você vai comprar só sorvete, né? É por isso que quando a gente realiza combinações e traça os pontos, a curva de diferença ela vai ter exatamente esse formato. Por quê? Porque não dá para combinar compra de azeitona com... Quer ver? Vamos deixar aqui, ó. Olha aqui, ó. Pense no que significa as preferências não convexas. Se você tem dinheiro para comprar sorvete e azeitonas, mas não gosta de consumi-los juntos, gastará todo o seu dinheiro em um ou outro. Então aqui a gente tem a curva chamada de reta orçamentária, né? Temos a nossa reta orçamentária. Dentro da reta orçamentária aqui, a gente pode fazer todas as combinações possíveis na compra de azeitona e de sorvete. Poderíamos ter essa combinação, esse ponto, essa combinação, ou esta combinação. E aqui seria uma escolha ótima, né? Caso esses bens eles pudessem ser consumidos ao mesmo tempo. Caso, não é que não pode, que o consumidor não deseja, gente, consumir ao mesmo tempo sorvete e azeitona. Então aqui não vai dar uma combinação, tá? A combinação é aquela em que, poxa, não tem combinação. Você só vai combinar o quê? A grana, toda a grana que você tem disponível para comprar o azeitona ou o sorvete e você vai comprar um dos dois. Então a sua escolha ótima se dá nesse ponto aqui, ó. Você chegou aqui na compra de azeitona nessa quantidade que é o limite máximo que a sua renda permite você comprar, certo? Ah, você vai se afastar daqui, você não quer azeitona, então você vai comprar o sorvete, exatamente nesse ponto aqui, certo? Essa é uma situação chamada de preferência côncava. A escolha ótima é o ponto da fronteira, Z, não o ponto de tangência inferior, como está aqui. Então vai ser a fronteira, ou seja, vai ser exatamente o ponto extremo da curva.
Aqui fala de preferência do tipo Cobb-Douglas, né? Então você tem aqui os bens x1 e bens x2, né? Aqui você vai simplesmente fazer uma substituição nessa fórmula matemática aqui. Você vai colocar o valor da renda disponível, né? Isso tanto para x1 como para x2, né? Você vai colocar o preço de x1, você vai colocar o preço de x2, e aqui esse C e o D, né? C mais D, esse C e D aqui representam proporções de aquisição tanto de x1 como de x2. E aqui mais abaixo aqui a gente até tem um exemplo. Deixa eu descer aqui. Onde que foi que eu vi? Aqui, ó. Um exemplo que ele foi calculado baseado na observação do comportamento desse consumidor fictício aqui por um certo período de tempo, né? Então a gente tem aqui uma série de tempo, ou seja, o que é a série de tempo? São observações realizadas ao longo do tempo. Nesse caso de quantidades consumidas, aos preços vigentes a cada época, né, os preços e também a renda do consumidor para aquela época. Então aqui ele fez uma observação para 7 anos, né? Ano 1, ano 2, ano 3, 4, 5, 6, 7, né? E aqui você tem os preços de cada um dos bens, né? Que o consumidor ele comprou naquela época, né? Em cada um desses anos. Então aqui, para o ano 1, não houve alteração de preço para o bem 1. Ele continuou custando uma unidade monetária. Já no terceiro ano ele subiu, né, dobrou o preço. No quarto ano ele caiu de novo pela metade. Que bom que seria isso na prática, né, gente? Ainda mais agora depois da pandemia aí, tudo subiu. Quero ver se vai baixar de novo. Aí depois subiu de novo, aí baixou de novo. E lá no final, ó, depois de 7 anos, o preço já era 4 vezes o valor aqui do ano inicial, do primeiro ano. E o P2 ele foi variando também, né? Chegou lá um momento do ano sexto que ele custava 4 vezes em relação ao ano 1, mas lá no ano sétimo ele caiu de novo para uma unidade monetária, né? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Normalmente os preços eles inflacionam ao longo do tempo. Deflacionar é difícil, né? Da mesma forma, a renda do consumidor ela foi se alterando, né? Nos primeiros 3 anos era apenas 100 unidades monetárias. No quarto ano já subiu para 200, dobrou. O quinto ano permaneceu e lá no sexto ela dobrou de novo, né? Então olha só que interessante, né? Pelo menos nesse caso a gente vê que a renda ela foi crescendo também para acompanhar e aí o consumidor aqui ele não perdeu o seu poder de barganha, o seu poder de compra, né? Aqui estão os valores de x, né, e x2, ou seja, x1 e x2, né, as quantidades que ele comprava desses bens em cada uma daquelas épocas, cada um desses anos, né? E aqui as proporções, né? E aqui, por fim, vai mostrar o grau de utilidade. E esse grau de utilidade, ele é matematicamente encontrado quando a gente faz a substituição desses valores aqui na equação de Cobb-Douglas aqui, ó. Como a gente já viu aqui, ó. Então a gente vai colocar P1, né, vezes x1 dividido por m e tudo mais. Esse C e D aqui são as frações, são as proporções, dado as combinações que o cliente, que o consumidor está fazendo na escolha desses bens, né? Ou seja, nas quantidades de cada um desses bens, né? Digamos, ele pode gastar 100% da sua renda em x1 e x2, né? Se a renda for, por exemplo, 100 e ele gastou 25 em x1, significa que ele gastou 1/4 da sua renda em x1. E se ele gastou toda a sua renda em x1 e x2, quanto que sobrou para ele gastar em x2, né? Puxa, se ele gastou 1/4 em x1, obviamente ele gastou 3/4 em x2. E aqui ele fez a substituição, né? 1/4 e 3/4, né? Como eu já falei para vocês. E daí ele chegou a esses valores aqui, ó, 25 para 50. E depois ele substituiu aqui, ó, pegou esses valores de 25 e 50
e apenas elevou. A gente eleva o expoente a 1/4, 25 elevado a 1/4 e 50 elevado a 3/4. Qual o grau de utilidade para essa cesta aqui? Olha, utilidade estimada de quê? De 42. Isso aqui pode ser utilizado para política econômica e tudo mais, tá? Deixa eu ver aqui, implicações da TMS. Isso aqui é interessante, ó, escolhas de impostos. Aqui fala numa situação onde o que seria mais interessante? O governo taxar o consumidor no produto que ele está comprando ou taxar o consumidor na própria renda do consumidor, né? O chamado imposto de renda, né? Bom, seria só um, mas geralmente o consumidor ele é taxado nos dois, né? Olha só, vimos que imposto sobre a quantidade é imposto sobre a quantidade consumida de um bem. Ou seja, quanto mais você compra, mais você está pagando, né? Como um imposto de 15 centavos por litro de gasolina. O imposto de renda é precisamente imposto sobre a renda. Se o governo quiser obter determinada receita, seria melhor coletá-lo através do imposto sobre a quantidade ou do imposto de renda, né? Eis a questão. Como que a gente faz para descobrir, né? Aqui então está a equação geral da reta orçamentária, né? P1 vezes x1 mais P2 vezes x2 mais M, né? Aí aqui ele pergunta, né? Qual será a restrição orçamentária se taxarmos o consumo do bem 1, né? Ou seja, x1 aqui vai ser taxado, vai ser cobrado um imposto x1, né? Então, olha só, do ponto de vista do consumidor, é como se o preço do bem 1 tivesse aumentado numa quantidade T. É verdade, ué. Porque se o bem 1 que ele está comprando é taxado, agora tem o imposto, vai ficar mais caro. Gente, ó, tá acontecendo isso, tá? Todo mundo que tem energia solar está sendo penalizado aí com a decisão do excelentíssimo governador do estado de Mato Grosso, né? Infelizmente, está todo mundo reclamando aí que a energia solar ficou mais cara. Ele resolveu cobrar imposto. Então, aquele bem 1 que é chamado energia agora ficou mais caro. Energia ficou mais caro. Pessoal, dá licença só um pouquinho. Voltei. Nossa, mas tá fazendo um vento ali fora. Frio. Então, olha só. A gente vai ter que modificar essa curva aqui, dessa equação da reta orçamentária. Agora ela vai ficar dessa forma, tá? Você pega P1, né, que é o preço do bem 1, mais T. Só isso. Esse T aqui vai ser o valor do imposto. E aí você vai ter uma nova equação da sua reta orçamentária. Ora, se tudo isso aqui for igual a M, significa que agora você vai comprar menos unidades do bem 1, tá? Então, a receita arrecadada por esse imposto, ó, será R. Esse R aqui que é igual a essa taxa aqui, ó. A taxa é referente ao bem 1, ou seja, T de taxa, também chamado de tributo, né, que é a quantidade de imposto que a quantidade não, é a taxa que está sendo cobrada, por exemplo, 5%, 10%, 15%, isso multiplicado pela quantidade de bens que está sendo vendido naquele momento. Então, à medida que as pessoas vão comprando mais bens, mais ainda vai aumentando a receita do governo. O montante a ser arrecadado pelo governo está diretamente relacionado à quantidade vendida daquele bem, né? Então agora a gente imagina uma situação contrária. Imaginemos agora um imposto sobre a renda que arrecade a mesma quantidade de receita. Então a forma dessa restrição orçamentária vai ser assim. Novamente, ó, P1 vezes x1 mais P2 vezes x2 é igual a renda. A renda M, só que agora aqui, ó, menos R. Por quê? Porque é menos a quantidade do tributo que o governo está arrecadando, né?
E aí a gente ou substituindo R, né? Então esse R aqui a gente já viu lá, ele vai ser o valor do tributo, né? Por exemplo aqui, se for 15%, o tributo para esse bem 1 ele for tributado em 15%, você coloca 0,15. E aí vezes a quantidade do bem 1 que você está comprando ou que o mercado de um modo geral está conseguindo vender naquele instante de tempo, por exemplo, em um mês, né? E aí ele pergunta, por onde passará essa reta orçamentária, né? Na figura 5.9. Nessa figura aqui, né? Então aqui a gente tem várias curvas de indiferença, a gente tem basicamente 3, né? E a gente tem aqui também duas curvas de restrição orçamentária. E você pergunta, mas por que duas curvas de restrição orçamentária? E não só uma, como a gente tem visto, por exemplo, nos gráficos anteriores. Porque aqui a gente está mexendo com tributo. E quando a gente tributa ou a renda do consumidor ou o bem que ele está comprando, essa curva de restrição orçamentária ela muda. O poder de compra do consumidor, queira ou não, ele vai mudar. Ó. Restrição orçamentária, essa curva aqui, ó, restrição orçamentária com inclinação do imposto sobre a quantidade demandada do bem 1. O que está acontecendo? O bem 1 é aqui, ó, X1. Se aumenta o preço do bem 1, que agora vai ser o X1 mais T, né? Aliás, desculpa, o preço do X1 é P1. Antes do imposto era P1, mas agora com o imposto vai ser P1 mais T. Ou seja, o preço do bem 1 ficou mais caro. Se o preço do bem 1, que é o X1, ficou mais caro, obviamente as pessoas vão comprar menos. Por quê? Porque a renda não se alterou naquele momento. Ceteris paribus, tudo mais constante. A renda do consumidor permanece a mesma, mas o preço do bem aumentou. Ou seja, essa curva aqui ela vai ser rotacionada para dentro. Tá? Em relação ao quê? Em relação ao bem 1. Então aqui a gente tem que nessa situação aqui ele compra menos, ó. Você vai ter uma inclinação negativa, por quê? Porque dinheiro está sendo tirado de você, imposto está sendo cobrado em relação ao bem 1. Então você vai ter o quê? P1, né, que é o preço do bem 1, mais T. Agora você tem o T, que é o imposto, né? E aí dividir pelo P2, né? Isso aqui dá TMS. E daí na segunda situação a gente tem aqui, ó. Aqui, ó. Esta outra curva de reta orçamentária. Restrição orçamentária com inclinação do imposto de renda. Agora o imposto aqui ele não está mais sendo cobrado sobre o bem 1. Então digamos que essa aqui era a curva original. Só que a renda do consumidor está sendo taxada. Na verdade a escolha original é essa aqui, ó, essa mais alta. Estão vendo aqui? Ó? Aqui você não tem nem imposto sobre a quantidade, você não tem nem imposto sobre a renda. E aí você conseguia comprar isso aqui, ó. Isso aqui é o ponto de maximização da sua utilidade. Você consegue comprar as quantidades máximas possíveis de X1 e de X2 de acordo com tudo que sua renda consegue comprar. Ó. Então você consegue realizar essa escolha dentro do seu conjunto orçamentário. Com a aplicação do imposto sobre a renda, você já não tem mais 100% da sua renda. Digamos que o imposto de renda é 10%. Se antes você tinha R$100 e o governo resolve taxar a sua renda em 10%, agora você não tem mais R$100, você tem R$90. Então o seu poder de compra ele diminui em 10 unidades monetárias, em R$10. Então você sai dessa curva de reta orçamentária aqui e você é deslocado para essa outra curva aqui, para baixo. Tá? Aqui você vai ter escolha ótima, olha só, escolha ótima com o imposto de renda. Aí você vai falar, mas não é tão ótimo assim porque o governo me tirou dinheiro, mas não tem para onde correr, não tem o que fazer. O governo cobrou, você vai ter que encontrar um outro ponto de escolha aqui, onde você consiga maximizar sua satisfação, comprar o máximo de quantidade que você consegue comprar de X1 e de X2, de acordo com o que sua renda pode alcançar. Tá? Então a gente vai ter a diferença aqui, você pode ver que ela é... As retas aqui são paralelas, nesse caso aqui. Por quê? Porque você não tem taxação sobre nem X1 e nem X2, você tem a taxação sobre a renda. Então, o que acontece nessa situação é que a sua curva de reta orçamentária é deslocada para dentro.
tá? Na mesma proporção, tanto para X1 como para X2, porque na verdade o que se alterou aqui foi a sua renda, certo? Agora, nessa outra situação, não. Nessa outra situação, você não teve imposto sobre a renda, você teve o imposto sobre o bem 1, certo? Então, uma vez mais que você vai comprar menos do X1 agora, qual vai ser a sua escolha ótima, né? Dado que o X1 foi taxado e dado então a sua renda disponível, que também vai ser menor, né? Vai ser um ponto de escolha em que venha tocar apenas um ponto aqui da reta orçamentária. Por exemplo, nesse caso, esse ponto aqui, onde você comprou tudo isso aqui de X2 e você comprou só um pouquinho de X1. Por quê? Porque X1 ficou muito caro, né? Então, aqui nesse ponto, você tem a escolha ótima com imposto sobre a quantidade, né? O computador está caro. Opa, Deixa eu ver aqui. Esse aqui tem umas questões que eu quero que vocês respondam. Aqui tem um resumozinho, bem tranquilo, né? Então, olha só, a escolha ótima do consumidor é aquela cesta no conjunto orçamentário do consumidor que se situa na curva de indiferença mais alta. Então, novamente, a curva de indiferença mais alta, ela vai dar o ponto de satisfação máxima de escolha, ou seja, que vai dar a utilidade máxima do consumidor, mas tem que estar relacionado ao conjunto orçamentário, ou seja, a renda do consumidor. Por isso que a gente fala em tangenciamento, né? Você vai ter que aquela curva de indiferença, basicamente em formato 1, na maioria dos casos, ela vai tocar apenas um ponto da curva de reta orçamentária. Então, olha só, normalmente, ou seja, na maioria dos casos, a cesta ótima se caracterizará pela condição de que a inclinação da curva de diferença, a TMS, seja igual à inclinação da reta orçamentária. Por quê? Porque nesse caso, a sua preferência pela sua escolha, a sua utilidade, ela vai ter que estar relacionada à sua renda. Não tem como. Se você comprar, fizer uma escolha que está abaixo da sua renda, vai sobrar dinheiro. Mas você tem todo aquele dinheiro disponível para comprar essa cesta de consumo. Ou seja, você não consegue maximizar a sua utilidade. E se ela está num ponto acima da reta orçamentária, você não tangencia o seu consumo com a reta orçamentária. Ou seja, você vai passar vontade. Aquela curva de indiferença acima da reta orçamentária mostra um ponto que você não consegue atingir. Por quê? Porque sua renda não permite. Então, olha aqui o terceiro. Se observarmos diversas escolhas de consumo, pode ser possível estimar a função utilidade que teria gerado esse tipo de comportamento de escolha, né? Essa função utilidade pode ser usada para prever escolhas futuras e para estimar a utilidade para consumidores de novas políticas econômicas. Se todos se defrontarem com os mesmos preços para dois bens, então todos terão a mesma taxa marginal de substituição e, portanto, estarão dispostos a trocar os dois bens do mesmo modo. Aquele exemplo, por exemplo, que a gente já viu da situação da cesta de lápis, né? 20 lápis, sendo 10 eles azuis e 10 vermelhos, né? E qual o preço do lápis, né? Tanto um como o outro tem o mesmo valor, custa o mesmo preço, né? Então, por exemplo, a taxa marginal de substituição vai ser exatamente a mesma, até porque o cliente naquela situação, o consumidor, para ele tanto faz lápis azul, lápis vermelho. E aí o valor da TMS dele vai ser igual a menos 1, tá? E aí respondam aqui, gente, essas questões para revisão aqui são apenas 6, tá? Questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou deixar como tarefa a resolução dessas 6 questões e daí vocês postam lá no SIGA, tá? Envie lá em formato Word ou PDF. Beleza, gente? Tranquilo? Professor, Oi. Vou sim.